Boa noite, Marcos. Está me ouvindo? Boa noite, dá para me ouvir? Estou ouvindo, sim. Muito bem, meu Tranquilo, querido. Seja bem-vindo. valeu. Vamos aguardar aqui o quórum qualificado, certo? Marcos, sabe dizer se Tainara botou aviso lá no grupo de que, lembrando o pessoal de aula hoje? Ah, entendi, tranquilo. O grupo é complicado. E aí, não vai querer a vaga não do ministro da Justiça? Abriu vaga aí, viu?
Eu tô mandando mensagem aqui pro pessoal. Aurélio, eu tô mandando aqui para avisar que eu acho que o povo esqueceu. O pessoal mandando o zap aqui perguntando: professor, vai ter aula? Tô voltando aqui, já tô na sala. Será que o pessoal pensou que eu já tô, que eu tô lá em Brasília, que eu vou assumir o cargo? Tô passando aqui. Tem aluno até que tá pedindo o link aqui. Vou passar aqui o link aqui, o pessoal disse que tá sem um link. Deixa eu ver aqui, passar o link pro povo. Crisângela, boa noite. Crisângela, me faça uma conta aí, por favor, que parece que algumas pessoas esqueceram. Passe o link aí da aula. Eu estou tentando passar para alguns aqui também. O pessoal esqueceu. Ou informe que o link é o mesmo da semana passada. O link das aulas não mudou, não. Vou passar, professor. Vou passar nos dois Né? grupos agora. Eu agradeço. Na... O link é o mesmo, ele não muda, não. Até o final da aula é sempre o mesmo link. Por isso que eu não Certo. mudei. Ah, tá certo. Eu vou passar para eles. Ok, agradeço. Boa noite, Jonathan. Boa noite, Mira. Vamos aguardar o pessoal aí. Daqui a 4 minutos começamos com o pessoal, que o pessoal se passou aí, pensa com link.
Professor? Oi, boa noite, Márcio. Boa noite, professor. Eu não estava conseguindo ouvir o senhor, mas agora estou ouvindo. Ah, E aí, tranquilo. Não, tanta só tá... recuperação judicial é essa, hein, meu filho? Meu irmão do céu, todo mundo em RJ, outro já falência. Tá um absurdo, professor. É sério, tá preocupante isso. Eu tô me perguntando o número de desempregados. Eu esse já. aqui é É, meu irmão. esse aqui é o grande cenário aí que a gente tem que É, agra- atentar aí. uma empresa como a Energisa adotou a medida provisória também de proteção ao emprego, você tem uma ideia. Redução de 25% no meu caso, professor. Olha, outros foram suspensão de 60 dias do contrato. Então o negócio está pegando, viu? O negócio está pegando, verdade. Mas Gente, vamos os que estudar a RJ. vamos estudar. Gente, olha, quem está chegando agora, alguns esqueceram que ia ter aula hoje, não sei o que foi que aconteceu, e alguns tiveram problema com o link. Eu repassei aqui o link. Não precisa eu sempre estar passando o link, porque o link é um só, entendeu? No sistema, as aulas estão agendadas, então o link de hoje vai ser o mesmo link das próximas aulas, tranquilo? Então não fiquem aguardando o professor mandar o link não, que não tem necessidade, ok? Eu até botei lá no Google Sala de Aula, tranquilo? Daqui a um minuto aí, teve esse pequeno atraso aí, daqui a pouco eu compenso, iniciamos o nosso tema de hoje. Aproveitando os 13 aí, os eleitos, né, que já estão aqui em sala de aula, estão todos me ouvindo? Dá um ok aí se está todo mundo me ouvindo aqui no bate-papo. Beleza. Eu já... Então, eu não sei se Ives já entrou em contato com vocês a respeito da prova. Vocês já estão sabendo de alguma coisa? Vocês já estão sabendo alguma coisa em relação à prova, não? Estão todos me vendo aí? Ok, deixa eu dizer. Ele passou informações para o líder da turma. Vocês já sabem a data da nossa prova? Cafezinho, alguém? Então, isso, Mira. Ives, ele fez um cronograma justamente para evitar que haja choques, né? Que num dia só vocês tenham 5, até para auxiliar nós, professores, e auxiliados, né? Também aí para que não haja choque. Aí eu vou lançar uma proposta aqui que eu gostaria, nós não temos quórum suficiente para abrir votação, mas aí eu vou pedir para vocês aí, quem estiver no grupo, que repassem e depois me dê o feedback do resultado, se nós não conseguirmos fazer essa votação aqui. A prova de vocês, segundo o cronograma que Ives passou, está programada para o dia, deixa eu olhar aqui, dia 8, né? 8, 8 de maio, né? E aí, qual é a situação? Dia 8, dia 1º de maio, né, que é a nossa semana que vem, é feriado, né? Dia do trabalho, né? E aí, o que acontece? Alô, alô, estão todos me ouvindo? Crisângela deu uma mãozinha ali, ok. Beleza, então, dia 1º é dia do trabalho. Então, eu pedi, qual é a votação que eu quero lançar para vocês? Eu pedi a Ives, não sei se a minha solicitação será deferida, mas eu pedi a ele que a prova de vocês fosse feita no dia 15. Por que eu pedi isso para ele?
justamente para que haja possibilidade de que possamos fazer uma aula de revisão geral. Vocês são a favor, são contra? De jeito Profe- nenhum? Professor, repita aí porque o áudio cortou, por favor. Alô, 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 Não, alô. cortou só na hora que o senhor tinha pedido a Ives. Ah, então, certo. É comprometedor parar justamente nesse momento. Pedir a Ives, olha, pedir o quê? Vamos lá. Então, a nossa. Pois é, Jonathan. Então, Ives mandou um calendário, e é, né, Nilson? Ives mandou o calendário, pelo cronograma dele, a prova de vocês está agendada para o dia 8 de maio, ou seja, da sexta-feira que vem a outra. Só que sexta-feira da semana que vem é dia do trabalho, né? Ou seja, feriado, não teremos aula. E aí eu já mandei uma mensagem, né? Eu comuniquei a Ives que eu ia falar com vocês, aí abri uma votação para solicitar, eu dependo dele, né? Estou aguardando a resposta dele, mas eu disse que ia falar com vocês, para pedir autorização, pedir para que eu possa fazer, né? O cronograma dele, a ordem que eu recebi foi fazer a prova no dia 8, mas eu pedi a ele para que a prova de vocês seja feita no dia 15, justamente para que no dia 8, que seria a data da nossa prova, eu possa dar uma aula de revisão geral. E eu vi aqui, é isso, Mira, eu olhei aqui no cronograma que no dia 15 vocês têm prova no dia 14. No dia 15 vocês não têm nenhuma prova agendada, ok? Então, a partir de agora, eu já vi que uns aí colocou, só para fazer um parâmetro aqui de votação, temos 16. Quem concordar, bota aí a favor, Pietra, estou contabilizando aqui. Pietra 1, a favor, Karen 2, Márcia 3, Márcio 4, Crisângela 5, Karen, você já votou. Cláudia Isaías 6, Andresa 7, N. Davis 8, Alan 9, Bruna 10, Anderson 11, Jonathan 12, Aurélio. Aurélio caiu? Então, pela minha contabilidade aqui, deu 12 votos, né? Do universo 17, temos a maioria aqui. A maioria relativa. Ok? Gênero a favor, 14. Então, eu vou lançar. Ives ainda não me lançou essa resposta. Mas se vocês quiserem passar isso para ele, para dar um reforço, entendeu? Porque depende do feedback dele, do autorizo dele. Né? Isso partiu de mim, essa ideia. Se não conseguir, aí se não conseguir, eu vou fazer uma videoaula, vou gravar uma videoaula com revisão geral. Né? Então, se eu não conseguir, eu tenho esse plano B. Mas o ideal é que seja aqui no Zoom, porque aí tem um feedback aí para vocês fazerem perguntas. Tranquilo? Então, temos 17 pessoas. A priori, por maioria absoluta aqui, foram 15 votantes. Né? Temos maioria absoluta, então, em tese, aí faríamos dia 15. Mas aí eu preciso de que vocês aí repassem essa ideia lá no grupo e que, de repente, vocês, o líder da turma, repasse para o coordenador, né? Para dar um reforço aí, ok? Tranquilo? Podemos começar? Sim, Crisângela, a prova vocês estarão em casa, né? O professor não vai estar com vocês para verificar se vocês estão fazendo consulta. Mas a pergunta, só modificando um pouco sua pergunta, a prova vai ser no mesmo modo que costumamos fazer, ok? Vai ser objetivo, verdadeiro e falso, ok? Muito possivelmente, né, vai ser com fundamentação para vocês colocarem só o artigo, né? Onde está a fundamentação, e eu vou abrir um cronograma, talvez de 1 hora e 20,
da prova, ok? Vou programar a prova a priori vai valer de 0 a 7. Estou pensando aí se coloco de 0 a 6, né? Vamos ver como vai ficar a prova, né? Então, a priori de 0 a 7, né? 5 questões objetivas, verdadeiro e falso, e talvez, vamos ver aí se eu coloco uma discursiva ou não, mas a priori de 0 a 7 que eu quero colocar, no mínimo de 0 a 5 vai ser verdadeiro e falso e talvez uma discursiva valendo 2 pontos. Talvez, mas a minha ideia é que seja de 0 a 7 objetiva, e também vou programar a prova, né, vai me dar um trabalho dobrado, mas vou programar a prova para que assim que vocês terminarem a prova, vocês recebam um resultado, pelo menos da parte objetiva, porque as atividades que vocês estão fazendo vai valer de 0 a 3. Aurélio, em relação à prova, você tinha caído aí, eu tinha sinalizado o seguinte para o pessoal, que Ives passou para mim um calendário para o dia 8 de maio, né? O 8 de maio, dessa sexta-feira que vem a outra. Aí eu observei que dia 1º de maio é feriado. Então, eu já mandei uma mensagem para Ives pedindo autorização, né, que disse que ia falar com vocês, foi abrir há pouco uma votação, só não tive o seu voto, né, que você tinha caído, abrir uma votação para ver se vocês concordam de mudar a data da nossa prova do dia 8 para o dia 15, porque aí no dia 8 eu faria uma aula de revisão geral, entendeu? Aí abri a votação aqui para o pessoal, tinham 17 pessoas na hora que eu abri a votação, e aí das 17, 15 tinham votado a favor. Temos 20 agora, então tem gente que está faltando votar aí. Esse sim aí que você falou é de concordar? É seu voto? Ok, Marcos Aurélio a favor. Tem gente aí que não votou, mas pelo menos já estou vendo aqui que houve uma maioria relativa. Ok, então, vê aí se vocês, Fabiano, sim, a favor. Beleza, minha gente. Então, eu vou passar e jogar esse repasse aí no grupo aí, quem estiver no grupo, para o pessoal me dar esse feedback aí, ok? Só lembrando, né, Moniela, a favor, que no dia 15, eu observei, tive esse cuidado, no dia 15 de maio, segundo o cronograma de Ives, vocês não têm nenhuma prova agendada não, viu? Vocês têm prova no dia 14, seria a saideira, né? Seria a última prova da temporada, a nossa, ok? Tranquilo? Então, temos 20 pessoas, vamos iniciar aqui. Vocês estão vendo aqui o slide aqui, tá todo mundo enxergando, dá um ok aqui. Beleza. Quem não estiver com a lei 11.101, pegue, viu? Porque nós vamos trabalhar aqui em cima, né? Vamos terminar. O assunto da prova, como eu já falei, para quem estiver voando, recuperação judicial do artigo 1º ao artigo 74 da Lei 11.101. Artigo 1º ao artigo 74 da Lei 11.101. Esse material aqui, do PDF, eu ainda não disponibilizei lá. Fiquem tranquilos que eu vou disponibilizar. E antes da prova, até semana que vem, não sei qual dia, porque esse final de semana eu vou preparar as provas. Eu vou mandar aquele estudo dirigido assim com orientação de quais artigos é interessante vocês darem uma olhada com carinho. Depois eu coloco lá no Google Sala de Aula para facilitar a vida de vocês, ok? De qualquer sorte, esse material eu vou mandar para vocês. Então, o material de estudo da nossa prova é a Lei 11.101, ok? Nós já falamos, ou seja, em síntese, o assunto da nossa prova são as fases da recuperação judicial. Já falamos da fase da postulação, na aula passada concluímos a fase do processamento e hoje nós vamos concluir a fase da execução propriamente dita do plano de recuperação judicial. Está todo mundo me ouvindo ou estou falando muito rápido? Está de boas? Dá um ok aí no bate-papo aí, que eu não enxergar. Crisângela deu um ok ali. Beleza, Márcio Mendonça ok. Ok, então vamos lá, olha. Então, hoje nós vamos falar, né, finalizando essa fase processual da recuperação judicial, nós vamos falar
sobre o plano de recuperação judicial, propriamente dito, né? Eu até no finalzinho da aula passada, eu chamei a atenção dos senhores que não, para vocês não confundirem, quando eu falo execução da recuperação judicial com a execução do processo civil. São coisas diferentes, né? Aqui a execução, o processo executório do processo civil é uma coisa, e aqui quando eu falo de execução da recuperação judicial, é a execução do plano de recuperação judicial. Qual é a diferença? É que na execução do plano de recuperação judicial, nós seguiremos aquilo que o próprio devedor projetou, né? E que, logicamente, foi votado em assembleia, ok? A fase executória lá do processo civil, ela é compulsória, né? Se você é executado num processo civil para executar uma dívida, pagamento, uma dívida, você não tem a liberdade que o devedor tem na recuperação judicial de nomear, informar como vai pagar, né? Então, muito embora... e outra, na fase executória, tem o devedor ele tem até um prazo de 3 dias, só me engano, para nomear bens à penhora, né? E enquanto que na recuperação judicial ele tem um prazo de 60 dias para apresentar esse plano de recuperação, ou seja, um projeto, um plano, uma agenda de como vai fazer os pagamentos. Tranquilo aí para todos aí a diferença da execução no processo civil propriamente dito, da execução na recuperação judicial, tá tranquilo? Dá um ok aqui, minha gente, no bate-papo, para eu não ficar voando. Se vocês estão me ouvindo. Tranquilo aí? Todos entenderam? Beleza. Beleza, minha gente. Obrigado. Então, olha, aqui eu coloquei umas perguntas potenciais para a nossa prova. O que é que vocês precisam saber do plano de recuperação judicial? Primeiro, no artigo 53, nós temos caput, né? Quem tiver com a lei aí já folheia. Temos o prazo, né? O artigo 53 caput vai nos informar o prazo de 60 dias, né? Então, temos o seguinte, artigos 53 caput. O plano de recuperação será apresentado pelo devedor, olha aqui, em juízo. Então, os credores eles não têm a liberdade, não têm a prerrogativa de apresentar o plano de recuperação. É uma das diferenças aqui da fase executória do processo civil. Quem vai apresentar e em juízo, e quando eu falo em juízo, entendam, através do advogado. Então, o devedor, através do seu advogado, vai apresentar, né, ao magistrado o plano, ou seja, como ele pretende pagar ou erguer a dívida. E aí, prosseguindo, em juízo, no prazo improrrogável, eu até comentei nas aulas passadas que o legislador da lei aqui, 11.101, ele tem uma fixação por esse termo improrrogável, e nós já sabemos que a jurisprudência já quebrou essa improrrogabilidade em algumas situações, né? Então, prazo improrrogável de 60 dias da publicação da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial, sob pena de convolução e falência, e deverá conter. Então, em relação ao prazo, onde é que vocês vão ter a informação? Então, vamos supor, Crisângela, que eu perguntasse na prova, como verdadeiro e falso, o devedor tem um prazo improrrogável, o prazo improrrogável de 45 dias para apresentar o plano de recuperação judicial. Verdadeiro ou falso? Perguntei para ela, mas estendo a todos aí. Falso, Crisângela, exatamente. Né? Mira falso, muito bem. Então, é falso, e a fundamentação vocês colocariam falso, fundamentação, artigo 53, caput. Só isso, sem sofrimento. Ok? Beleza, então, é uma pergunta que eu posso lançar lá na prova. Além de eu ter que saber qual é o prazo, eu tenho que saber o que quais são, né, para nós advogados devemos orientar o cliente e como é que ele vai fazer esse plano de recuperação, como é que ele vai demonstrar ao magistrado isso. Ele não pode fazer de qualquer forma, tem
assim como nós tínhamos, né, aqui, como eu falei na primeira aula, nossa primeira aula, é uma ação muito técnica, inclusive tem poucos advogados que se habilitam, né, têm coragem de enfrentar uma recuperação judicial, porque ela é muito técnica, é muito trabalhosa, muito estressante, você vai até ganhar bem, né? Nós já falamos isso nas aulas passadas, que a depender do valor da recuperação judicial, por exemplo, a do Norton, salvo engano, foi 86 milhões de reais. Então, o juiz pode decretar para o administrador judicial até 5% desse valor. E você, como advogado, pode cobrar 20%, ou delimitado 10%, né, desse valor aí também, para defendê-lo. Enfim, é rentável, mas é muito trabalhoso e demanda muita responsabilidade também. Então, são cuidados aí que nós devemos ter. Então, lógico que caberá, embora não esteja escrito aí na lei de recuperação judicial, caberá ao advogado dar a devida orientação, né? Orientar como é que o cliente vai montar esse plano de recuperação. E como é que vai ser orientado? Você vai dizer, olha, meu querido, dê uma olhada lá no inciso 1, 2 e 3 do artigo 53. Alguém poderia ler aí para mim? Para não ficar só eu falando, que já estou... Eu estou que nem um rapaz que publicou na internet, né? Não estou gostando da quarentena, porque na quarentena... aproveita a quarentena, a frase era o seguinte, corrigindo, aproveita a quarentena para conhecer a si mesmo. Eu me conheci e percebi que eu sou um chato, estou sem falar comigo mesmo há 5 dias. Vamos lá, minha gente. Alguém me ajuda aí. Leia, por favor, aí o artigo 53, inciso 1, 2 e 3, para não ficar só eu falando. O plano de recuperação será apresentado pelo devedor em juízo no prazo improrrogável de 60 dias da publicação da decisão que deferir o processamento da recuperação judicial, sob pena de convalação em falência, e deverá conter discriminação pormenorizada dos meios de recuperação a ser empregados, conforme o artigo 50 desta lei e seu resumo, e demonstração de sua viabilidade econômica. Convolução, eu não sei o que é, professor. Deve ser alguma coisa de enrolação. Eu falei no finalzinho da aula passada, mas aí eu reforço aí o que é. Inciso 3. Laudo econômico financeiro e de avaliação dos bens e ativos do devedor, subscrito por profissional legalmente habilitado ou empresa especializada. Gente, em outras palavras aí, obrigado, Márcio. Em outras palavras, minha gente, o que o legislador quer dizer aqui, o recado para o devedor é o seguinte, olha, meu querido, é o seguinte, não dá para você jogar caô, não. Nananina, não, ok? A coisa aqui é séria. Perceba que o legislador, ele colocou discriminação pormenorizada. Então, ele reforçou, né? Ele acabou fazendo aqui um pleonasmo. Discriminar algo é você detalhar algo, né? Então, ele quer dizer detalhe, e detalhe um pouquinho mais, como é que você vai fazer, né, de que forma você vai fazer essa recuperação judicial, os meios. Eu tenho, até falei rapidamente em sala de aula, a Norcom tem, suponhamos, né, lá no plano de recuperação, suponhamos que ela tivesse dito, né, eu não vi o plano de recuperação, ela pode dizer, olha, haverá uma fusão, um dos meios é justamente a fusão, né? Ela vou fundir com a Rossi, né? Vai ficar Norcom Rossi. É uma forma. Ela vai cingir, né? Vai separar, vai fragmentar uma parte da empresa. Então, o Grupo Silvio Santos, por exemplo, tem o Banco Pan-Americano, vai vender uma das empresas. Então, ele vai ter que detalhar. Eu tenho... A empresa tem 50 imóveis, vai vender 10. Então, é uma descrição e pormenorizada. Vai ter que dizer como vai ser vendido, a que valor, máximo de detalhes possível. Não satisfeito, não havia necessidade de ele colocar isso, mas se o devedor não entendeu o que o inciso 1 disse, ele acaba se repetindo e dizendo a mesma coisa, só que com outras palavras. Ele diz o seguinte, no inciso 2, demonstração de sua habilidade econômica. Lógico, se você vai demonstrar de forma pormenorizada quais são os meios que vai possibilitar
a execução do seu plano de recuperação judicial, nada mais, nada menos, você está demonstrando ao magistrado a sua boa-fé e você está demonstrando, sobretudo, que a sua empresa ela é viável, que ela é recuperável, ok? Então, é nesse sentido aí. E aí nós temos o inciso 3, que também não precisaria estar aqui, né? Aqui é só para o caso do devedor dar uma de doido, de um sem braço e dizer que não está entendendo. Então, aqui ele diz, olha, tem que ter um laudo econômico financeiro e de avaliação dos bens e ativos do devedor subscrito por profissional legalmente habilitado em empresa especializada. Alguém saberia me dizer o porquê dessa exigência aí do inciso 3? Vamos fazer um exercício aí de hermenêutica. Todos me ouviram a minha pergunta? Angélica, ele pede aqui o laudo econômico financeiro, isso mesmo, né? Do contador ou do administrador de empresas, profissional legalmente habilitado ou empresa especializada. Por que ele está fazendo essa exigência, Angélica e Genilson? Também, Márcio. Está no bojo aí, está implícito. Alguém se arrisca? E se ele fosse, vou melhorar o seu raciocínio, Angélica. E se o dono da empresa for um contador? Ou seja, ele será capacitado. Porque é recomendável que ele contrate um outro profissional. Boa, Genilson. Estamos chegando lá. Todos acompanham a Angélica, a Genilson aí, e Márcio, os relatores. Sim, Angélica. Bom, Angélica foi no X da questão aí. Gente, aqui, perceba que, através da lei de recuperação judicial, o empresário vai ter alguns benefícios. E aqui é justamente para evitar golpes, né? Então, é para demonstrar boa-fé. Não basta ele dizer, por exemplo, vamos imaginar que o devedor ele diz, eu vou vender minha frota de automóveis. Minha frota tem veículo Lada, né? E ele diz que cada Lada da empresa dele vale 25 mil reais. Então, ou seja, ele estaria aí superfaturando bem, dizendo que ia vender um bem, no caso, o veículo Lada, e cada Lada desse ia valer, segundo a estimativa dele, 25 mil reais. Ou seja, ele estaria apresentando dados que não correspondem com a realidade dos fatos. Então, por isso que o legislador ele exigiu, né, um laudo, né, de um profissional devidamente habilitado para corroborar com as informações anteriores aí que o devedor apresentar, né, sobretudo aí para referendar o inciso 2, da viabilidade da empresa, né, viabilidade econômica, né, que aquela empresa de fato tem salvação. Lembrem-se, não sei se vocês estão lembrados, que nas aulas anteriores eu chamei a atenção para o seguinte, olha, recuperação judicial, ela só é aplicável para a empresa que tem salvação. Então, tem que ter salvação, senão você não vai aplicar a recuperação judicial. Ficou claro isso aí para todos? Dá um ok aqui, por favor. Beleza, Aurélia? Karen, ok. Isadora, muito bem, Isadora. Obrigado, vamos lá. Então, retomando, o que é que eu preciso saber? Eu preciso saber do prazo, vocês já sabem, 60 dias, os requisitos são esses aí. Em síntese, os requisitos querem é isso, né? Que o cidadão devedor demonstre como vai pagar, nos meios que vai pagar, e prove que ele tem como pagar.
que a empresa é recuperável. Por isso, a parte probatória vai ficar a cargo justamente do inciso 3, a parte do laudo, né? Que nada mais aí é um relatório, né, de viabilidade financeira. Requisitos. No parágrafo único, tem informação que logo depois que foi entregue, né, que o devedor, através do seu advogado, não está dito com essas palavras, mas o caput do artigo 53 diz que ele vai entregar em juízo, e quem entrega em juízo é o advogado. Então, ele vai entregar por meio do seu advogado em juízo. Então, depois que houver o recebimento dessa... Luiz, meu querido, boa noite. Né? Através dessa entrega, desse recebimento, haverá a publicação do edital. E aí, parágrafo único, alguém lê aí, por favor, parágrafo único aí, porque eu estou falando demais. Eu quero ouvir a voz de vocês. O parágrafo único aí de 53. O juiz ordenará a publicação de edital contendo aviso aos credores sobre o recebimento do plano de recuperação e fixando prazo para manifestação de eventuais objeções, observando o artigo 55 desta lei. Ok, minha gente. Obrigado, Angélica. Como vocês podem ver, o juiz, muitas vezes, aí, na recuperação judicial, como é uma ação muito técnica, né, muitas vezes aí o juiz vai atuar como se fosse um regente de uma orquestra. Né? Então, o que acontece? Foi entregue o plano de recuperação. Ele vai mandar publicar, vai despachar pela publicação do edital para dizer para os credores, olha, está aqui, foi entregue o plano de recuperação da empresa aqui, e vejam aí, né? Está aí justamente para garantir a transparência. A partir daí, lembram, já falei isso nas aulas anteriores, é aberto um prazo de 15 dias para que os credores apreciem, né, se concordam com valores, né, façam alguma objeção, alguma impugnação, inclusive que credores que não estão verificarem lá que o nome não está lá, que depois tentem, aproveitem esses 15 dias aí após a publicação para se habilitar no processo, para dizer, olha, doutor, o dono da empresa aí, a Norcom, a Oi, etc., né, inclusive eu vi essa semana que foi aprovado, né, depois de meses aí, ou anos, né, acho que tem mais de ano aí, de tentativa de aprovação do plano de recuperação judicial da Odebrecht, né, vi essa semana a notícia que foi aprovado. Então, foi aprovado, foi apresentado o plano de recuperação judicial, o juiz ele vai ser um regente aí, vai dizer, credores, está aqui, foi apresentado o plano, vejam aí, analisem, inclusive o administrador judicial, ele vai emitir um parecer sobre aquele plano, e, eventualmente, aquele que verificar que foi esquecido, ele vai se habilitar, né? Tem um prazo aí de 15 dias, e se ele perder esse prazo de 15 dias, o que é que acontece? Quem lembra? Se o credor perder o prazo de 15 dias para se habilitar, o que é que vai acontecer com ele? Vai ter duas consequências jurídicas aí. Alguém se lembra? Sim, cara, ele vai para o final da fila. Aí como é que ele vai... qual o nome que ele vai ganhar? Ele vai ganhar um apelidozinho. Tem um termo técnico. Ele vai perder o direito a voto. E qual o nomezinho bonito que ele vai ganhar? Ele vai ser um tipo de credor. É credor retar... Não é credor retardado não, viu? Isso, retardatário. Isso, minha gente, muito bem. Olha, para quem chegou depois, a nossa prova, eu lancei uma votação aqui, o Ives mandou uma agenda para mim, não sei se ele respondeu ainda, não mandou a resposta aqui para mim ainda. Ele mandou o cronograma, a prova de vocês está agendada para o dia 8 de maio. Eu mandei uma mensagem para ele pedindo autorização, abri uma votação aqui, a maioria relativa votou sim, só quem chegou depois ainda quem não votou.
eu abri uma votação aqui para e pedir autorização a ele para fazer a prova de vocês no dia 15 de maio, né? Porque dia 1º de hoje a 8 é feriado, justamente para que no dia 8 eu pudesse fazer aí uma aula de revisão geral antes da prova de vocês. Ok? Luiz não votou, tem quem chegou depois aí, não votou. Ok? Aí, estou aguardando aí o feedback de Ives, né? Lembrando que dia 15 não tem prova nenhuma programada para vocês. A nossa seria a saideira. Ok, minha gente? Retomando aqui. Estão todos me ouvindo, né? Em alto e bom som. Dá um ok aí, quem está me ouvindo. Boa, Angélica. Beleza. Suponho que estão me ouvindo. Gente, se porventura não me ouviram alguma coisa, a internet não colaborou em alguma coisa, me avisem que aí eu repito, né? Eu até instalei aqui, comprei 20 metros de cabo de rede, né? Justamente para não estava confiando da aula via Wi-Fi, porque estava tendo muitos problemas, né? Vamos lá. Então, olha, prazo da recuperação judicial. Hoje, né, para quem chegou depois, estamos falando da execução do plano de recuperação. Falamos aí lembramos do prazo 60 dias para recuperação, falamos dos requisitos, que está lá no artigo 53, inciso 1 a 3, é a internet, Miele. Inclusive, dou uma dica para vocês, todas as operadoras de internet, acredito que todas, né? Pelo menos a NET informou isso, a Vivo que eu tenho informou isso, de que em face da quarentena do coronavírus, eles reduziram a emissão de dados. Não sei se vocês receberam alguma notificação nesse sentido. Nada contra a redução de emissão de dados, até porque todo mundo está em casa para equilibrar o sistema. O problema é que se reduziu o serviço, tem que haver uma compensação, ou oferecer um pacote, etc. Isso aí, a posteriori, eu particularmente vou entrar na justiça para eles me compensarem, porque eles reduziram o serviço, a prestação do serviço, né, e não deram nenhuma compensação nesse sentido. Então, fiquem atentos aí às operadoras, elas estão muito sabidas. Ok? Vamos lá, voltando aqui. Então, quem pode, minha gente, dê uma olhada agora, vamos para o artigo 55. Pois aí, Crisângela, tem um milagre aí que eu passo para a Crisângela, é o seguinte, no calar da noite, você, antes de dormir, você entre lá no site da sua operadora e cancele a assinatura. De manhã cedo vão ligar para você, lhe prometendo mundos e fundos e vão resolver seu problema. Que hoje em dia não precisa, né, pelo próprio site lá ou no aplicativo você cancela a assinatura. De manhã cedo, normalmente eles ligam para dizer o que foi que aconteceu, porque você cancelou, e normalmente resolvem seu problema rápido. Hashtag fica a dica. Gente, vamos ao artigo 55 aqui. Alguém leia aí, por favor, o artigo 55 para mim, por favor. Pois é, Márcia. Alguém, por favor, leia aí o artigo 55, caput. Os efeitos, os efeitos, como assim? De 15 dias, está lá nos prazos de habilitação, prazo de habilitação, tá? Artigo 6º, artigo 6º não, artigo 7º, parágrafo 1º, prazo de 15 dias, artigo 7º, parágrafo 1º, é o prazo de habilitação. Agora, não confundam, prazo de habilitação é uma coisa, prazo para objeção é outra, é o que o artigo 55 vai dizer, viu? Cuidado para não confundir, que, como eu falei, a FGV, né, a OAB e o SESC gostam de perguntar prazo. Eu, particularmente, não gosto, porque prazo você aprende na lida, do trabalho. Não gosto muito desse negócio de estar decorando prazo, não. Né? Mas cuidado para não confundir. A habilitação, né, o prazo para habilitação, né, que você verificou lá no plano de recuperação judicial, que o seu nome não está lá. Você tem 15 dias para se habilitar, artigo 7º, parágrafo 1º. Agora, o prazo de objeção, qual é? Quem viu aí no artigo 55, é outro, não é 15 dias.
30 dias, Aurélio. Muito obrigado. Então, alguém poderia ler aí, para não ficar só eu falando? O Artigo artigo 55. 55. Obrigado, Genilson. Qualquer credor poderá manifestar ao juiz sua objeção ao plano de recuperação judicial, no prazo de 30 dias contado da publicação da relação de credores de que trata o parágrafo 2º do artigo 7º desta lei. Ok, minha gente. Aí eu senti firmeza aí. Gente, que objeção é essa? É no seguinte sentido, olha, por exemplo, Márcio informa lá, peraí, a empresa está me devendo 60 mil reais e ela está querendo pagar 40. Então, é uma objeção. Porque, perceba, é o devedor que ele vai dizer ele vai dizer judicialmente aquela premissa, devo, não nego, pago como posso. Né? Na prática, é isso que ele vai fazer. Então, ele vai chegar e vai dizer para todos os credores, né? Então, inclusive em algumas situações, um credor que ele deve 60 mil, ele vai dizer, olha, Márcio, de fato, eu lhe devo 60 mil, mas eu só tenho condições de pagar 40. E lógico que Márcio, né, nesse exemplo hipotético, é credor, ele vai dizer, ei, rapaz, não, você me deve 60. Agora, eu já falei isso, né, um conselho para a vida profissional de vocês. O ideal é você manter a empresa funcionando. Então, se você estiver representando um credor, diga para ele para manter a cabeça fria, porque se ele não aceitar, né, votar não, e o plano de recuperação for rejeitado, o juiz vai ser obrigado a decretar falência. E se decretar falência, vai se caçar os bens da empresa e, em sequência, se não houver, né, se o ativo e o passivo não forem suficientes para pagar, a próxima etapa vai ser a desconsideração da personalidade jurídica. Mas tem gente, e isso não é muito interessante na maioria das vezes, eu até citei um exemplo do Afenísia Freire, né, que o meu padrasto trabalhava lá, e ele entrou com ação trabalhista, ganhou 500 mil reais, e o novo dono, quem comprou, o cara faz fotossíntese, não tem nada no nome do cara. Então, meu padrasto ganhou 500 mil reais na justiça, mas não levou. Então, ao passo que se você mantém a empresa funcionando, você tem como acionar os bens da empresa, né? Pedir uma cláusula de reserva para que você receba a sua parte. Ok? Então, tenham cuidado com isso. Então, o prazo, né, como Luiz colocou, Mira, Márcio Mendonça e Aurélio, o prazo é de 30 dias. Então, cuidado se eu perguntar na prova. Como é que eu poderia perguntar na prova? Após a publicação do edital do plano de recuperação judicial, os credores terão 15 dias para manifestarem alguma objeção. Verdadeiro ou falso? Uma pergunta boa que eu poderia fazer. Vou repetir a pergunta. Após publicação do edital do plano de recuperação judicial, os credores terão 15 dias para manifestar objeção. Perfeito. Né? Quero ver isso aí na prova. Né? De repente eu boto isso aí na questão número 10 da prova. Posso colocar na prova essa pergunta? Pode. Ok, né, gente? Então, pergunta boa e que muita gente que não está familiarizado com a lei perderia tranquilamente. Então, o que é que vocês devem observar também em relação ao 55 aí, que Genilson leu para nós? Que qualquer dos credores podem manifestar, né? Qualquer dos credores aí habilitados podem se manifestar, né? Tanto que ele faz alusão ao artigo 7º, lá, parágrafo 2. Qualquer dos credores habilitados podem se manifestar. E eles terão esse prazo aí de 30 dias. E aí temos o seguinte, e se houver objeção, se um deles, né? Perceba aqui que o legislador, ele falou no singular, né? Basta uma ovelha negra, né? Basta um, né?
um cidadão lá, tem 30 credores, basta um dizer, "Ei, não concordo não." Chega lá Karen e diz, ei, todo mundo querendo o plano de recuperação, e Karen disse, não, quero não, tá errado isso aí, eu quero o meu. Então, basta um para que seja considerada a objeção. E aí, o que vai acontecer no ato seguinte, quem vai nos informar é o artigo 56. Alguém, por favor, aí? Algum voluntário? Artigo 56, capte o parágrafo primeiro. Se alguém puder ler, por favor. Havendo objeção de qualquer credor ao plano de recuperação judicial, o juiz convocará a Assembleia Geral de Credores para deliberar sobre o plano de recuperação. Aí é para ler mais o que, professor? O parágrafo primeiro. A data designada para a realização da Assembleia Geral não excederá 150 dias, contados do deferimento do processamento da recuperação judicial. Ok, obrigado, cara. Então, olha, o que é que ele está dizendo aqui? Havendo objeção de qualquer credor, percebam, singular, ele não colocou aqui que um quórum mínimo para considerar a objeção. Basta um, qualquer credor fizer a objeção. Ok. E aqui, objeção não é voto não, viu, minha gente? Aqui ele não especificou se é credor retardatário ou não. Voto, direito a voto é uma coisa. Objeção é outra, ok? Então, aqui ele está falando, também é importante a gente reforçar isso daí. Então, um credor, né, como eu coloquei o exemplo aí, acho que foi com Karen, fez a objeção. Nesse sentido, por obrigação, dever legal, de ofício, o magistrado vai convocar a Assembleia Geral de Credores para votar. Inclusive, o parágrafo 2º aí, só a título de curiosidade, que vocês podem se deparar com a pergunta sobre essa, em termos operacionais, ele pode aproveitar que está todo mundo lá e abrir a votação para montar o comitê de credores. Essa parte específica de comitê de credores e alguns pontos da Assembleia, como eu falei, eu vou explorar mais de forma mais profunda na NP2. Na NP1 eu vou explorar a parte processual, né, que nosso objetivo aqui é que vocês entendam o rito processual. Na NP2 eu vou explorar, esmiuçar as funções da Assembleia Geral, do gestor e do comitê, justamente porque eles têm funções tanto na recuperação judicial quanto na falência. Ok? E aí, prosseguindo aqui, e se houver objeção, já falamos, o plano de recuperação judicial, ele pode sofrer alterações? Sim, é uma pergunta que eu podia fazer na prova também. A resposta para isso está lá no parágrafo 3º. O plano de recuperação judicial poderá sofrer alterações na Assembleia Geral, desde que haja expressa concordância do devedor. Então, por que isso, minha gente? Por que vocês acham que, mesmo que haja uma votação que os credores tenham votado para alterar, por que é necessária a concordância do devedor? O que é que vocês acham? Sou todo ouvidos aí, ou escrito, ou leitor aí, se alguém quiser escrever. Alô, alô, todos me ouviram? Alguém arrisca? Anderson, meu querido, não ouvi sua voz hoje. Alô, 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 alô. Todos me ouviram ou cortou? Pode ser algo abusivo? Em que sentido, cara? Eu não entendi. Alô, todos ouviram minha pergunta, não? Crisângela está pensando. Genilson. Dica? Deixa eu ver.
Por que ele precisa ser ouvido? Porque, né, a Assembleia Geral, apesar do voto da Assembleia Geral, o devedor ele precisa ser ouvido. Boa, estamos chegando lá. Luiz, meu querido, concorda com a Angélica? Complementa? Certo, Crisângela. Crisângela falou em direitos, né? O credor tem seus direitos. É isso mesmo, gente. Olha, melhorando aí, é justamente isso. O plano de recuperação, o gestor, o dono da empresa, ele não é afastado. Ele tem a prerrogativa, tanto é que somente ele pode entrar com o pedido de recuperação judicial. É ele que vai apresentar o plano de recuperação. Então, qualquer alteração, ele está solicitando esse recurso, justamente ele está pedindo socorro da justiça. Ele que vai dizer, lógico que cada um quer o seu. Lógico que se eu estou devendo 60 mil para a Pietra, por exemplo, ela vai querer 60 mil, ela não vai concordar se eu sinalizar que vou pagar 50, né? Ela vai querer até o último centavo. Então, qualquer alteraçãozinha é necessária a concordância, a aprovação do devedor, porque, como a Angélica aí falou, ele é o maior interessado, a empresa dele, ele quer salvar a empresa. E ele está demonstrando boa fé, que ele quer pagar, ele não quer dar calote. E se for rejeitado o plano de recuperação, o juiz, aí vou dar um pequeno spoiler, vai decretar falência, né? Então, exatamente isso, né? Quem respondeu aí, excelente contribuição aí dos colegas. Ele é a parte ativa, excelente, Karen, muito bem. Né? E, pegando aí o gancho aí de Crisângela, ele tem o direito, né? Ele tem os benefícios, né? Então, um dos benefícios é que, se o plano de recuperação que ele apresentou for cumprido, ele vai pagar como ele quer, entendeu? Só que a questão ele vai pagar como ele quer, mas ele não tem prerrogativa de dar calote. Até porque, se ele deixar de pagar, ele vai ser devidamente penalizado, que eu vou falar isso daqui a pouco. Então, ele tem que ser ouvido. Um tópico aqui do artigo 56, que eu, só para título de vocês se informarem, o magistrado, quando ele verificar essa objeção, ele vai ter até 150 dias aí, né? Ou seja, ao longo de 5 meses, em até 5 meses, nesse intervalo aí, ele vai escolher uma data para que ocorra a primeira assembleia, ok? O legislador, ele não disse, percebam, daqui a 90 dias, 30 dias, não, ele disse o intervalo, olha, nesse intervalo aí de até 150 dias, a assembleia vai ter que se reunir para deliberar sobre essas impugnações aí. Gente, até aqui está tranquilo para todo mundo? Beleza. Então, se houver objeção, o artigo 56, já falei, ele vai convocar a Assembleia. E no parágrafo 4º, que eu já falei, o artigo 56, se houver objeção, né, quem tiver aí com a lei acompanha comigo, diz o seguinte: rejeitado o plano de recuperação pela Assembleia Geral, o juiz decretará a falência do devedor. E aí, Márcio, eu faço um volto aqui, que você perguntou, acabei deixando passar. Aqui acontecerá o termo jurídico convolação, que é como se fosse inovação. A convolação é uma mudança do rito, ou seja, a convolação vai mudar o Instituto da Recuperação Judicial, vai passar a acontecer aí o rito de acordo com o Instituto da Falência. Ok? O nome é bonito, convolação, mas nada menos é uma mudança do rito, uma mudança. Ficou claro isso aí para Márcio e para todos? O que seria a convolação? Karen sinalizou que sim. Os demais aí, ficou ok? O que seria a convolação? Todo mundo entendeu? Posso adiantar? Seguir adiante? Beleza. Obrigado, minha gente. Então, isso é a convolação. Só que eu até falei aqui, mencionei no finalzinho, acho que na aula passada, mencionei uma outra contradição
aqui do nosso legislador. Eu até brinquei dizendo que era uma prova que o legislador tinha fumado maconha. Porque, repare, no artigo 56, parágrafo 4º, ele diz que se for rejeitado o plano de recuperação, haverá convolução, né? O juiz vai decretar, né? Ele não tem a faculdade, né? Foi rejeitado, ele vai decretar falência. Ok. Só que logo adiante, no artigo 58, parágrafo 1º, o legislador sinalizou com uma pegadinha do malandro, né? Como assim? Ele coloca lá, olha, cumpridas as exigências, né? Quem tiver aí com a lei acompanha, cumpridas as exigências desta lei, o juiz considerar a recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credores nos termos de 55, ou tenha sido aprovado pela Assembleia Geral dos Credores. Ok. Só que o parágrafo 1º diz o seguinte: o juiz poderá, e aqui percebam, é faculdade, né, discricionariedade do juiz, não é deverá como antes. O juiz poderá conceder a recuperação judicial com base em plano que não obteve aprovação na forma do artigo 45, desde que a mesma Assembleia tenha obtido de forma cumulativa, ele dá uns requisitos. Aqui é o que nós chamamos, que eu falei na aula passada, eu até não escrevi aqui, vou até digitar aqui no bate-papo. É um termo que vocês podem se deparar lá na UAB, que é o Crandall. Sim, é uma flexibilização, exatamente, Angélica. É o instituto aí. Espera aí, deixa eu botar aqui para todos. É o instituto aqui que eu escrevi aqui para vocês, Crandall. Né? Então, se vocês se depararem no OAB ou na CESP sobre esse instituto Crandall, né, que é um instituto americano, é justamente uma flexibilização. E qual vai ser o critério dessa flexibilização? Eu até falei também no finalzinho da aula passada. Imagine aqui, por exemplo, no momento aqui nós temos 25 alunos, né? Os guerreiros, em plena noite de sexta-feira. Obrigado, minha gente. Né? Que Marília Mendonça aqui nada, Bruno Marrona, aqui é recuperação judicial na veia. Muito bem, obrigado aí pela audiência, minha gente. Vamos lá. Então, o que acontece? Imagine, temos 25 aqui presentes na nossa aula online. Se esses 25 fossem credores e a gente abrisse aqui uma votação, vamos imaginar que desses 25, 20 não aprovasse o plano de recuperação, né? Vamos imaginar. Mas aí, vou convidá-los, para quem tiver com a lei, ir para o artigo 41. Deixa eu ver se minha memória está boa. Ainda está. O artigo 41, o legislador ele tem uma classificação nos credores. Ele colocou inciso 1, credores trabalhistas, inciso, não com essas palavras, estou resumindo. Inciso 2, credores com crédito real, ou seja, título executivo, contrato, de alguma coisa nesse sentido. Inciso 3, credores quirografários, ou seja, aquele que eu prestei um serviço informal, né? Eu tenho uma nota promissória, credores informais, né? Quirografários. Então, ele deu uma classificação. Então, vamos imaginar que fosse feita uma assembleia, 25 credores, e 20 desaprovassem, só que os 5 credores restantes fossem credores trabalhistas, e que esses credores trabalhistas respondessem por mais de 50% da dívida, ponhamos lá no Orcon, lá, de 86 milhões. Eles respondessem, as dívidas trabalhistas alcançassem aí 50 milhões. Então, observando isso e entendendo que os credores trabalhistas e aqueles credores de garantia real são, né, e as demais classificações aqui, são os maiores interessados, o juiz vai flexibilizar, né? E aí, de forma compulsória, né, adotando esse critério, né, mesmo que a maioria não tenha aprovado, ele vai deliberar pela aprovação do plano de recuperação judicial. Ficou claro isso aí para todos? Não, que seria esse instituto aí? É um instituto do direito norte-americano. Dá um ok aí. Isso, exatamente, cara. É um voto por qualidade. É o que aconteceu, vocês devem lembrar, o que aconteceu
lá com a Constituição de 1824, que tinha o voto do censitário, né? Quem tinha até 100 mil réis podia votar, só que o voto da nobreza portuguesa era diferente. O voto da nobreza valia por 2 de um censitário, né? Então, era o que acontecia, era um voto hierarquizado, né? Na realidade, era isso daí. Ok? Tranquilo? Outro ponto que é sobre aqui o plano de recuperação, e aqui já estou falando da execução. Se o plano for rejeitado, o que acontece? Parágrafo 4º do 56 já falei. Isso implica inovação? Sim. Inovação por exemplo, se alguma dívida, né, se o plano de recuperação judicial for aprovado e tiver alguma daquelas dívidas que estavam ali no bojo, vamos supor que estivessem prescritas. Se for aprovado, haverá uma inovação. É como se fosse um novo contrato, né? Outra coisa que é importante vocês saberem, qual o recurso apropriado? Vamos supor que um juiz, né, você, Alain, foi voto vencido, ele não queria aquele plano de recuperação judicial, porque ele entende que ele vai ter prejuízo, ele entende que ele deveria receber 30 mil e o cidadão está oferecendo 20, ele não concorda. Qual é o recurso judicial que Alain vai utilizar? Qual é o nome do recurso? Está lá no artigo 59, parágrafo 2º. Perfeito, agravo. O agravo, recurso. Excelente. Guardem essa informação, viu, minha gente? Karen, Alain e os demais. Tenho muitos colegas, tem até uma advogada que eu fiz uma parceria durante um tempo, que ela era réu confessa, e ela dizia, ela vez por outra me perguntava, Anderson, qual é o recurso que eu uso aqui? E ela confessava que ela, de recurso ela era um fracasso. Ela, não, eu sou muito fraca em recurso, eu tenho dificuldade em saber qual o recurso que eu vou utilizar. E tem que ter cuidado em relação a isso, porque às vezes o juiz vai indeferir ou vai extinguir a resolução do inmérito, sem resolução de mérito do processo, porque você colocou o recurso inadequado. Viu? Muito cuidado em relação a isso. Então, se o cidadão não concordou, né, com a aprovação ou a desaprovação do plano de recuperação judicial, o recurso aí adequado é justamente o agravo de instrumento. E outra observação que eu quero colocar para vocês é que a aprovação do plano de recuperação judicial, né, que vai gerar a decisão concessiva da execução, ou seja, o processamento desse plano, que está lá no artigo 61, salvo engano, ele vai ter um outro efeito jurídico, que está lá no artigo 59, parágrafo 1º. Qual é o efeito jurídico aí? Quem arrisca na resposta? Gente, 8h30, daqui a 5 minutos estou encerrando a aula, viu? Para não atrapalhá-los na aula seguinte. Qual o efeito jurídico aí dessa aprovação? Está aqui, no artigo 59, parágrafo 1º. Sim, uma inovação vai ter esse efeito, é um dos efeitos jurídicos. Haverá inovação, como eu falei. Teremos um título executivo. Isso, quem foi? Foi Márcio, não foi que falou, né? Foi Márcio que falou? Isso, professor. Eu mesmo. Pronto. Se identifique, minha gente, para não pensar que estou ouvindo vozes, né? Que estamos na quarentena, estamos enlouquecendo. Então, um casal, amigo meu, 40 e tantos anos de casado aí, que se separaram agora na quarentena. E eu até fiz a consultoria jurídica aí nesse processo. Se conheceram, né? Pois é, gente, o negócio é punk. Título, como disse o doutor Márcio aí, é um título executivo. Gente, o que é que eu quero chamar a atenção dos senhores aí? Dê uma olhada lá, que eu não quero esmiuçar isso agora, dê uma olhada nos artigos que eu vou mandar para vocês o PDF em relação à Assembleia Geral. Eu só quero destacar aqui em relação
a Assembleia Geral é a classificação, né, dos credores, né, que vão participar lá, no artigo 41, né? Eu quero destacar isso. E outro ponto aqui que eu quero destacar é que vocês deem uma olhada no artigo 37, que ele vai falar de algumas atribuições da Assembleia, dos votantes, né, da Assembleia Geral, algumas das atribuições. Só para vocês conhecerem aqui em passant, porque, como eu disse para vocês, eu vou me detalhar isso na NP2. Mas eu quero destacar para vocês dois pontos aqui, no artigo 37, sobre a Assembleia Geral, né, para vocês entenderem o rito. A Assembleia Geral, o parágrafo 3º, ele tem informação muito bacana. Ele diz o seguinte: para participar, né, estou falando aqui do artigo 37, parágrafo 3º, para participar da Assembleia, cada credor deverá assinar a lista de presença. Então, é o critério objetivo para ele participar. E, afora isso, outra observação que vocês podem se deparar na prova do OAV, por exemplo, é o artigo 38. O voto do credor será proporcional ao valor do seu crédito. Ou seja, como acho que foi a dona Angélica que falou há pouco aí, a questão da qualidade do voto. Ok? Ademais, outra pergunta que eu podia lançar na prova, está lá no artigo 43. Vê se alguém me responde aí para a gente finalizar a nossa aula de hoje. Um credor sem direito a voto, por exemplo, um credor retardatário, ele pode participar da Assembleia? O que vocês acham? Ok, Karen acha que vote, Aurélio acha que pode. Sim, ele sem direito a voto, exatamente, né? Então, ele pode participar. E sim, ele pode, mas não vota, né? Ele vai ser um voyeur, né? Vai estar só assistindo as coisas acontecerem. A resposta para isso, a fundamentação está lá no artigo 43. Lá no finalzinho, temos o seguinte, na antepenúltima linha: ele poderá participar da Assembleia Geral de Credores sem ter direito a voto. E outra observação: além de não ter direito a voto, ele não vai ser considerado para fim de verificação de quórum, né, de maioria relativa ou maioria absoluta. Porque há situações, que aí vocês vão ver lá no material em PDF, que eu vou colocar daqui a pouco, em que no voto haverá necessidade de maioria relativa e maioria absoluta. Então, ele não vota, então ele nem vai ser considerado em relação ao quórum, nem para relativo, nem para absoluto. Ele é um ninguém, está ali porque quer, podia estar fazendo outra coisa. Ele só está ali para ver as coisas acontecerem, mas por isso que eu falei para vocês, a importância de estar atento ao prazo. Pois é, Aurélio. Eu não sei porque é que ele vai estar lá, porque você assistindo. Vamos supor que ele esteja lá vendo que ele está se ferrando, né? E não vai poder falar nada. Ele pode instigar, né, Crisângela? Eu já vi que Crisângela vai para a Assembleia do Condomínio. Eu já sei o que você fez na Assembleia do Condomínio passado. Eu, Crisângela. Ela vai mesmo, professor. E como vai, viu? Eu estou vendo aqui, já senti aqui o que é que ela faz na Assembleia do Condomínio. Ele pode fazer isso aí, o que é a sugestão do Crisângela aí, né? Plantar semente do mal. Conheço algumas pessoas que têm doutorado nisso, né? De plantar a sementinha do mal, influenciar as outras pessoas para ter um quórum, o resultado que pleiteia, né? Ok, minha gente. Para finalizar aqui, eu quero chamar a atenção de uma pergunta que eu poderia lançar para vocês. Em quais situações, né? Vou até escrever aqui, para a gente finalizar a aula de hoje. Em quais situações
São duas situações. Uma, acho que foi a Angélica que já falou. Em quais situações... Deixa eu repetir aqui, eu lancei para a Cláudia só aqui. Saideira aqui, pergunta saideira, minha gente. Inclusive, vai ser a pergunta da nossa atividade de hoje. Ok? Em quais situações o credor não terá direito a voto? São duas, né? Uma, a Angélica já falou, é se ele for credor retardatário. Pergunto para vocês, onde é que está a fundamentação para isso? Eu escrevi aí a pergunta, minha gente, no bate-papo. Em quais situações o credor não terá direito a voto? Alguém arrisca? Alô, alô, estão todos me ouvindo? Não? Alguém está me ouvindo? Alô, alô, Crisângela, Anderson, está me ouvindo? Ok, minha gente, para a gente encerrar a aula de hoje. Aí. Quais são as duas situações? A primeira, a primeira situação, Aurélio, é crédito retardatário. Isso. É o artigo 45 deles. A primeira situação é crédito retardatário, está fundamentado lá no artigo 10, parágrafo 1º. Né? Se ele for crédito retardatário, ele não vai ter direito a voto. E a outra situação é o artigo 45, parágrafo 3º. Ok? Artigo 45, parágrafo 3º. O legislador colocou o seguinte: se o plano de recuperação judicial não alterar o valor ou as condições originais do pagamento de seu crédito. Né? Ou seja, se o que ele está basicamente irrelevante, não alterar nada lá o plano de recuperação judicial. Então, ele não vai. São essas duas situações que o credor vai ser um Zé Ninguém, não vai ter direito a voto. Ok? Vai ser a pergunta da atividade que eu vou lançar hoje. Gente, no mais eu... Professor, Oi, Márcio. aproveitando a oportunidade, o último exercício, atividade que o senhor colocou, meu filho, eu sofri e respondi, mas acho que não foi correto. Nos explica aqui qual é a diferença entre o despacho de processamento e a decisão concessiva da recuperação judicial? Porque eu respondi, né? Eu respondi que o despacho do processo trata-se apenas de um ato qual permite o início da recuperação judicial. Contudo, a decisão concessiva significa autorização para seguir com a recuperação. Foi o que eu entendi. Só que eu senti que não está correto. Eu queria a resposta, fiquei curioso. Não, sua resposta está correta, Márcio. Eu só complementaria o seguinte, né? A natureza, né, dessa movimentação processual. Primeiro que o despacho de processamento, ele é um despacho, né, uma decisão interlocutória, que apenas movimenta o processo, né, uma decisão interlocutória. Ele aí está referendando uma análise formal do magistrado, e aí o magistrado deferiu, ele deferiu a petição inicial, o pedido de recuperação, a petição inicial, o pedido, e vai abrir alguns prazos, é uma decisão interlocutória. A decisão concessiva da recuperação judicial, que está lá no artigo 61, é o início do processo executório do plano de recuperação judicial. Ou seja, toda a fase, aquela fase postulatória, toda a fase do processamento, né, de todo mundo que tinha que ser ouvido no processo, impugnações, objeções e etc., tudo já aconteceu. Então, a partir dali da decisão, que é uma sentença, não é uma decisão interlocutória, a partir daquele momento é iniciada a execução do plano de recuperação judicial. É a fase executória da recuperação judicial propriamente dita. Ok? Perfeito, professor. Obrigado. Agora ficou claro. Acertei o caminho. Então dá 10 aí na atividade. A primeira, a decisão, o despacho de processamento. A outra, a decisão concessiva é uma sentença. Ok, minha gente? Gente, com isso, eu me despeço de vocês. Daqui a pouco, né? Eu vou já
disponibilizar lá o PDF aqui, com os artigos, deem uma olhada, e eu vou aguardar um feedback aqui de Ives, para ver se eu estou autorizado a fazer a prova no dia 15 de maio, né? Eu até recomendo aí, solicitei que vocês que reforcem lá com ele lá. Dia 15 de maio não tem nenhuma prova para vocês. Porque aí, se isso acontecer, eu consigo no dia 8 de maio dar uma aula de revisão geral para dia 15 fazer a prova, porque dia 1º é feriado. Ok, minha gente? Dito isso, minha gente, fique com Deus, bom final de semana e bom feriado a semana que vem. Ok? Um abraço, minha gente. Boa noite.